Trabalho a história dos polímeros nos automóveis. Em 1885, o primeiro meio de transporte movido a um motor de gasolina foi um automóvel de 3 rodas criado por um alemão chamado Karl Benz. 7 anos mais tarde, em 1892, o conhecido Henry Ford fabrica seu primeiro carro na América do Norte, o espetacular Ford. Com o fim da Primeira Guerra, os fabricantes existentes começaram a investir em carros mais econômicos, tomando uma proporção grandiosa e de extrema importância na economia global. Ao longo dos anos, a exigência dos consumidores em relação aos veículos aumentou significativamente, buscando sempre carros com alta performance, contudo não descartando itens como confiabilidade, segurança, conforto, economia, estilo, preço e fatores ambientais. Com esses pré-requisitos em alta, a parceria entre indústrias de polímeros e de veículos tem sido intensificada, sendo a presença de peças plásticas na constituição dos automóveis um fator fundamental para o avanço de melhores padrões de segurança e maiores economias. No vídeo iremos contar um pouco sobre a história dessa união. Um exemplo de aplicação dos polímeros na indústria automobilística tem relação com os cintos de segurança, que tem como principal objetivo garantir a segurança da vida do motorista e dos passageiros dentro de um veículo automotivo. A implementação obrigatória desse equipamento completou 50 anos em 2016 pela comunidade britânica, e no Brasil, o uso passou a ser obrigatório a partir de 1977. O poliéster ou politereftalato de etileno é utilizado como cinto de segurança pelo fato de atender adequadamente às propriedades exigidas para esse tipo de uso, sendo elas a alta resistência à tração para suportar grandes impactos mecânicos provocados pelo choque do veículo, boa resistência a componentes químicos e boa resistência a variações de temperatura. Para entender essas propriedades, podemos citar a temperatura de transição vítrea como um dos parâmetros importantes para as características desse material. Sua TG é de 69 graus Celsius, ou seja, é suficientemente superior à temperatura ambiente, de modo que as cadeias desse polímero não possuem energia suficiente para se movimentar, caracterizando um material rígido. Outro fator que pode ser relacionado à TG deve-se à presença de grupos laterais polares, como os átomos de oxigênio, que ocasionam interações intermoleculares do tipo ligações de hidrogênio, e a presença de anéis aromáticos, os quais contribuem para o aumento da polaridade em sua cadeia. Tal polaridade faz com que o polímero possa se tornar mais compacto em algumas regiões, formando uma estrutura cristalina, já que estruturas apolares tornam o material amorfo. Com isso, a combinação dessas características acarreta em uma estrutura semicristalina do material. A partir dessa estrutura semicristalina, pode-se relacionar as propriedades do material como maior rigidez, boa resistência à tração, baixa elongação na ruptura, baixa permeabilidade e baixa transparência, devido ao fato de que as regiões cristalinas contribuem para um maior grau de cristalinidade. Uma maior rigidez, baixa elongação na ruptura e boa resistência à tração podem ser explicadas pela dificuldade de mobilidade das cadeias, lembrando que a temperatura ambiente está abaixo da TG desse material. Outro ponto a ser relacionado é a presença de ligações cruzadas, que contribuem para o emaranhamento das cadeias em regiões amorfas. A estrutura semicristalina desse material pode ser visualizada na forma de cristalitos, com segmentos moleculares alinhados em forma de lamelas. Por ter uma estrutura semicristalina, a taticidade do poliéster é do tipo sindiotático, ou seja, as estruturas de carbono ligadas ao oxigênio por duplas ligações apresentam um grau de ordenamento para manter a estabilidade desse composto. Uma temperatura de fusão de 265 graus Celsius também pode ser considerada elevada entre os polímeros, favorecendo uma menor taxa de resfriamento do material, para que os átomos se ordenem de modo que a estrutura seja semicristalina. Sendo assim, o poliéster pode ser classificado como um material termoplástico semicristalino. Suas características demonstram que sua cadeia pode ser considerada linear. Por fim, o baixo custo de produção e bom aproveitamento desse material a partir de sua reciclagem permitem que o poliéster seja um material adequado na utilização de cintos de segurança.
Outra utilização importante dos polímeros na indústria automobilística é o polipropileno, um polímero com 2 carbonos em sua cadeia principal e um grupo metila ligado como uma ramificação em um dos carbonos dessa cadeia principal. O uso desse polímero encontra-se em peças automotivas como para-choque. A utilização do para-choque é essencial para proteger componentes importantes do automóvel a possíveis colisões, eventuais intempéries ou outros eventos que possam comprometer o funcionamento do veículo, além de ser uma peça que contribui para a estética do automóvel. A partir disso, pode-se perceber que o para-choque está muito relacionado a propriedades mecânicas e químicas, por apresentar-se como uma peça externa do veículo e exposta a fatores do ambiente em que se encontra. Dentre essas propriedades, necessita-se de um material com boa resistência química, boa resistência ao impacto, boa durabilidade, boa flexibilidade e boa moldagem do material. Sendo assim, o polipropileno encontra-se como um material adequado para os requisitos citados anteriormente, caracterizando-se como um polímero termoplástico, ou seja, ele pode ser conformado diversas vezes ao ser submetido a um aquecimento. De modo que, em possíveis deformações do para-choque, a restituição da forma original da peça pode ser feita, evitando-se a necessidade de fabricação de uma nova peça, a qual poderia alterar a aparência do veículo. Além disso, o polipropileno é um material com uma temperatura de transição vítrea de menos 18 graus Celsius, fazendo com que esse material, à temperatura ambiente, tenha boa mobilidade das cadeias poliméricas. Com isso, propriedades como uma boa flexibilidade podem ser relacionadas a esse valor de Tg, pois tal mobilidade do material permite que a produção de peças em formatos diferentes possa ser feita sem problemas, como uma fratura frágil, por exemplo. Outra propriedade importante do polipropileno para uso em para-choques é a boa resistência ao impacto, ou seja, o material consegue suportar uma grande quantidade de energia em um curto intervalo de tempo, minimizando a possibilidade de ocorrer uma fratura. Dentre os fatores que influenciam na resistência ao impacto, pode-se citar a temperatura de trabalho acima da Tg, mostrando que a mobilidade das cadeias contribui para essa propriedade, uma vez que as cadeias podem se estruturar de tal modo que possam suportar grandes quantidades de energia por um pequeno período. A cristalinidade do material também é importante para essa propriedade, ou seja, se o material ter um elevado grau de cristalinidade, suas cadeias estão ordenadas de forma que não consegue ter mobilidade. Por isso, sabe-se que o polipropileno apresenta diversas estruturas de taticidade, podendo ser isotático, em que as cadeias laterais possuem uma configuração apenas em um lado da cadeia principal, tendo maior grau de cristalinidade. Sindiotático, ou seja, esse arranjo encontra-se com os grupos laterais alternados, tendo cristalinidade moderada, ou então ele pode ser atático, não apresenta um padrão em suas cadeias laterais, possibilitando uma estrutura amorfa. A partir desses tipos de configurações, é importante ter um polipropileno atático ou pelo menos sindiotático, para que contribua para uma maior mobilidade das cadeias, uma vez que quanto mais desordenadas as cadeias, tem-se maior mobilidade e boa resistência ao impacto. Em relação ao processamento desse material, para a fabricação de para-choques, tem-se a injeção como forma de moldagem, mas pode-se pensar que uma taxa de resfriamento relativamente baixa durante a moldagem seria adequada para as propriedades citadas anteriormente, de modo que a estrutura das cadeias estejam mais desordenadas ou amorfas. Por fim, pode-se utilizar aditivos como plastificantes para que diminuam as interações secundárias, atribuindo maior mobilidade e reduzindo ainda mais a Tg, para que possa aumentar a resistência ao impacto.